Olá, sejam bem-vindos à reflexão dominical da palavra. Nesse dia 1º de fevereiro, o texto nos apresenta as bem-aventuranças. Elas mostram que a verdadeira felicidade nasce da confiança em Deus, da misericórdia e da paz. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, do versículos do 1 ao 12. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho de hoje ele nos conduz a um dos textos mais belos e profundos de toda a Escritura, as bem-aventuranças. Olhem só, ao subir ao monte e sentar-se para ensinar, Jesus assume o lugar do Mestre e abre diante de nós o coração de Deus. Diante de uma multidão cansada, pobre, sofrida e marcada pela exclusão, ele não faz promessas fáceis, não são fáceis aquilo que Jesus fala, nem exalta os fortes ou vencedores segundo a lógica do mundo, mas bem pelo contrário. Ele inaugura um novo modo de viver e revela onde começa o verdadeiro caminho da felicidade. Ao proclamar, felizes os pobres em espírito, Jesus nos ensina que o reino de Deus não nasce da autossuficiência, mas da humildade. Então, ser pobre em espírito é reconhecer que precisamos de Deus todos os dias e que a vida é dom e que nossa segurança não está nas coisas que passam, mas no Senhor. É nesse coração simples, disponível e aberto que Deus encontra espaço, então, para agir. Jesus chama bem-aventurados os que choram, não porque a dor seja desejável, mas porque Deus não se afasta do sofrimento humano. As lágrimas derramadas por causa da injustiça, da perda, da fragilidade ou do pecado não passam despercebidas aos olhos de Deus. O consolo prometido por Jesus não é apenas futuro, Ele começa agora, na certeza de que Deus caminha conosco e transforma a dor em esperança. E quando Jesus fala dos mansos, dos que têm fome e sede de justiça, dos misericordiosos, dos puros de coração e dos que promovem a paz, Jesus apresenta o relato do verdadeiro discípulo. A mansidão é a força de quem confia mais em Deus do que na violência. A fome de justiça expressa o desejo profundo de viver segundo a vontade de Deus. A misericórdia revela um coração que aprendeu a amar como Deus ama. A pureza de coração indica uma vida sem duplicidade. E a promoção da paz manifesta filhos
e filhas que refletem o quê? O próprio agir de Deus. Aonde? Num mundo marcado pela competição e pelo rancor. Então, Jesus, ele não esconde que esse caminho pode trazer incompreensão, que pode trazer perseguição, que pode gerar rejeição. A fidelidade ao reino incomoda. E incomoda porque questiona valores e denuncia injustiças. Ainda assim, gente, Jesus garante: os perseguidos por causa da justiça não estão abandonados. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. A alegria que Jesus propõe não nasce da ausência de dificuldades, mas da certeza de que Deus é fiel e sustenta aqueles que permanecem no caminho do amor. Então, gente, as bem-aventuranças são, portanto, não apenas um conjunto ou frases de belas palavras, nem mesmo um ideal distante, longe. Elas são o modo de viver do próprio Jesus e o convite que ele faz a cada uma de nós. E seguir, essas bem-aventuranças é escolher, é fazer uma escolha, é escolher a lógica do reino, mesmo quando essa escolha contraria o mundo. Então, gente, que este evangelho nos ajude a deixar que o coração do Cristo molde o nosso coração, para que, vivendo as bem-aventuranças, nós possamos ser sinal de esperança, de justiça, de paz. Então, eu sugiro agora 3 propostas para nós vivermos essa semana. A primeira é confiar. Em vez de querer controlar tudo, entregar a Deus ao menos uma preocupação concreta da semana. Rezar e confiar mais do que reclamar. A segunda é ter atitudes de misericórdia, gente. Acolher sem julgar. Uma pessoa ou até mesmo uma situação bem difícil. Escutar com atenção, ter paciência. Não é fácil. A gente sabe que não é fácil ter paciência, mas ir adquirindo, ir treinando em nós essa questão da paciência. E a terceira é viver a paz. Então, quer dizer, romper atitudes de conflitos, escolher palavras que constroem, perdoar uma ofensa, evitar, gente, olha só, isso é importante, evitar respostas duras, agressivas, mesmo quando tiver razão. Olha, vivendo essas 3 propostas, pode ter certeza que nós estaremos mais próximas, de viver, então, esse texto proposto pelo evangelista Mateus, certo? E, gente, essas 3 propostas, elas parecem pequenas, mas vividas com fé, transformam o coração e o ambiente ao nosso redor. Gente, se vocês gostaram dessa reflexão, curtam e se inscrevam neste canal. Que o Deus da esperança e do amor nos abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Um bom domingo e um bom início de semana a todos.